EAD Açúcar e Álcool Extra Sugar. Curso de Cálculo e Regulagem de Moendas. Aula 13, Traçado de Bagaceira. Apresentaremos nesta aula procedimento para traçado de bagaceira. Como tem sido em nosso curso, faremos a apresentação desta sequência de maneira prática, isto é, apresentaremos o procedimento já executando o traçado de uma bagaceira calculada. Desta forma, à medida que as dimensões e variáveis forem sendo necessárias, faremos os devidos comentários e apresentações, procedendo em seguida à utilização dele. O objetivo da bagaceira é conduzir o bagaço da abertura de entrada à abertura de saída. Traçar uma bagaceira consiste em determinar a curva de sua superfície superior, o perfil dos frisos de entrada e de saída e a posição de seu centro em relação ao centro do rolo superior. Para executarmos o traçado de uma bagaceira, precisamos de um grupo de informações, sendo, primeiro, levantamento das dimensões dos castelos referente à montagem da bagaceira. O item 1A seria a altura do apoio da bagaceira, ou o banquinho. Nós podemos observar na figura a altura do apoio, ou banquinho, do centro do rolo superior até o apoio da bagaceira que é incorporado ao castelo. Essa dimensão é a altura do banquinho da bagaceira. O item 1B, a altura do conjunto do suporte da bagaceira. O conjunto do suporte é o travessão mais o carrinho, então nós precisamos conhecer essa dimensão. O item 1C, posição do pino excêntrico do suporte da bagaceira. Então esse pino que vai fazer a montagem e o ajuste da bagaceira durante a safra, nós precisamos conhecer a posição desse furo no castelo em relação ao rolo superior, porque através desse nós vamos dimensionar e posicionar o suporte da bagaceira e o encaixe da bagaceira no suporte. Segundo grupo de informações é as dimensões da regulagem da bagaceira. Isso nós obtemos da tabela de regulagem. Além das dimensões do castelo, nós precisamos conhecer o raio de entrada da bagaceira, o raio do centro da bagaceira e o raio da saída da bagaceira. Essas dimensões são fruto do nosso programa de cálculo. Nós obtemos na tabela de regulagem. Feito essa introdução, passaremos agora para executar o traçado de uma bagaceira. Consideremos as seguintes condições. Nós vamos traçar uma bagaceira para o sexto terno, numa moenda de 1075 mm por 2000, que foi calculada para 800 toneladas de cana por hora. Conforme nós vimos anteriormente, o primeiro passo é o levantamento das dimensões do castelo referente à montagem da bagaceira. Também já vimos no nosso curso, podemos obter essas dimensões de duas formas. Uma é sendo fornecida pelo fabricante, a outra é fazendo o levantamento em campo. Vamos partir aqui das informações do fabricante e nós já temos aqui na coluna à direita as dimensões retiradas desse desenho e as dimensões conforme a ordem e sequência do nosso programa de cálculos. Se você olhar no nosso programa, é exatamente essa sequência aqui é que está no programa. Então aqui estão as dimensões já fornecidas pelo fabricante e algumas que nós levantamos. Bom, para nós vamos interessar agora na aula do traçado de bagaceira ou no procedimento do traçado, a altura do banquinho da bagaceira, nesse caso para essa moenda 1075/2000 é 1520, essa dimensão, e a altura do travessão da bagaceira, 700 milímetros, né? Essa altura aqui, 700 milímetros. Então nós temos, ou nós pegamos lá pelo fabricante, ou nós fazemos a medição. Nós já temos previamente essas medidas, então a altura do travessão 700 e a altura do banquinho 1520. Nós precisamos conhecer a altura do banquinho por conta da montagem desse conjunto. De tal maneira que a altura do banquinho da bagaceira, essa distância, tem que ser maior do que a soma do raio do centro da bagaceira, a espessura da bagaceira e a altura do travessão da bagaceira. Por quê? Vamos admitir que tenhamos aqui uma medida RCB, mais a espessura, mais esse conjunto, e que essa soma seja menor do que a altura, da forma como está aqui no desenho. Então essa somatória aqui, essa mais a espessura mais esse é menor. Se é menor, eu vou pôr um calço para que eu tenha essa regulagem. Mas e se essa soma for maior? Então se RCB mais a espessura mais o conjunto de travessão ficar maior do que a altura do banquinho, então vai ultrapassar. Aí nós temos alguns recursos, né? Usinar o carrinho ou usinar essa região cilíndrica do travessão.
mais fácil, evidentemente, usinar os dois carrinhos. Aqui o esforço é de compressão, ele atua basicamente como um calço. É possível você trabalhar com 50, 60 milímetros de espessura. Então esses são recursos se acaso o conjunto mais a abertura ficar maior do que a altura. Bem, o outro item que nós pedimos é a tabela de regulagem. Então, temos aqui a tabela de regulagem do cesto terno, que foi calculada pelo nosso programa. Nós vamos utilizar esses dados, os raios da bagaceira, para o traçado desse conjunto e também a triangulação da moenda. De posse das informações necessárias, tanto do castelo, do conjunto e da tabela de regulagem, passemos então para a execução do traçado no AutoCAD. Nosso procedimento de traçado de bagaceiras é dividido em 3 partes. A primeira consiste no traçado da bagaceira, a segunda no detalhamento do perfil lateral e a terceira no traçado dos frisos da bagaceira. Todas as dimensões que utilizaremos neste exemplo estão na tabela de regulagem do cesto terno e foram calculadas conforme nosso programa de cálculo de regulagem. Também as dimensões dos castelos referem-se ao cesto terno conforme figuras apresentadas. Durante a apresentação do exemplo, lançaremos estas dimensões, não havendo necessidade de retornarmos a estas figuras. Passemos agora para a execução do nosso procedimento. Iniciemos pelo item 1, traçado da bagaceira. Este procedimento está dividido em diversos passos. Primeiro, marcar o centro do rolo superior em repouso, que chamaremos de SPR. Então nós marcamos aqui o centro do superior em repouso a partir de um ponto qualquer. Item passo 1. Segundo passo, a partir do centro do superior em repouso, traçar a altura de entrada em repouso HER. Passo 2, altura de entrada em repouso 795, conforme dissemos na tabela do cesto terno. Traçamos aqui a altura da entrada em repouso. Passo 3, a partir do centro do rolo superior em repouso, traçar a altura de saída em repouso HSR. Passo 3, a partir do centro do rolo superior, traçamos a altura de saída em repouso, 795, conforme dissemos, constante da tabela de regulagem do cesto terno. Nesse caso, igual à altura de entrada e de saída. Portanto, nós traçamos já o centro do rolo superior e as duas alturas. Quarto passo. A partir do vértice de altura de entrada em repouso, traçar a base de entrada em repouso. A partir do vértice da altura de entrada em repouso, nós traçamos a base de entrada em repouso, que é o passo número 4, a base de entrada em repouso 762. 5. Traçar o centro a centro de entrada em repouso, ligando a altura de entrada em repouso e a base de entrada em repouso. Então nós temos a altura de entrada em repouso, a base de entrada em repouso. Nós vamos traçar então o passo 5, que é o centro a centro de entrada em repouso. Ligamos de uma extremidade a outra, nós temos o centro a centro de entrada em repouso. Nós temos aqui o triângulo de entrada do terno. Base de entrada, altura de entrada e centro a centro de entrada em repouso. Superior e entrada. Passo 6. A partir da altura de saída em repouso, traçar a base de saída em repouso, BSR. Então nós temos a altura de saída em repouso. A partir deste ponto nós vamos traçar a base de saída em repouso, 749 da tabela de regulagem, conforme dissemos, passo número 6. 7. Traçar o centro a centro de saída em repouso, ligando a altura de saída em repouso e a base de saída em repouso. Então nós temos a altura de saída em repouso e a base de saída em repouso. O passo 7 é ligar essas duas extremidades, centro a centro de saída em repouso, passo número 7. Temos aqui então o triângulo de entrada e o triângulo de saída. 8. Marcar o centro do rolo de entrada e de saída. Passo 8, marcamos o rolo de entrada e marcamos o centro do rolo de saída.
Então nós temos superior em repouso, entrada e saída. No superior nós mencionamos em repouso, porque ele está de fato na posição em repouso. O entrada e o saída, nós não fazemos essa referência. Não há necessidade porque eles não se movimentam. O centro a centro e as dimensões referem-se a repouso devido à posição do rolo superior. Alterando essa posição, essas dimensões todas também sofrem alteração. 9. Marcar na horizontal, a partir do centro do rolo superior, a distância do vértice inferior de pressão, base superior, vértice inferior de pressão. Nesta figura nós vamos observar estas variáveis. A base superior, vértice inferior de pressão na horizontal. A partir do centro do rolo superior, nós tomamos a medida horizontal até o vértice inferior da região do rolo de pressão. Esta aqui é a região do rolo de pressão, o centro do eixo do rolo de pressão pode trabalhar dentro desse retângulo, dessa região. O vértice inferior é este aqui, é mais próximo do centro e na parte inferior dessa região. Então é o vértice inferior de pressão. Nós tomamos esse ponto para vincularmos esta região de regulagem ao centro do rolo superior. Então nós temos a base superior, vértice inferior de pressão, que mede na horizontal, e a altura superior, vértice inferior de pressão. É a altura desse vértice na linha de centro do rolo superior. Nesse caso, o vértice inferior está 30 milímetros abaixo da linha de centro. Existem castelos que isso está exatamente sobre a linha, então essa medida é 0, e outros que estão acima. Então essa medida no programa entra como positivo. No caso de ser abaixo, no nosso programa de cálculo entra como menos 30 nesse caso. A posição do vértice inferior de pressão. Na horizontal, base superior, vértice inferior de pressão. Na vertical, altura superior, vértice inferior de pressão. Ou seja, do rolo superior no vértice inferior, do rolo superior no vértice inferior. Aqui nós temos a altura da região. Essa é a altura da região de pressão, nesse caso 175. E a base da região de pressão, 350. Voltemos lá no nosso procedimento no AutoCAD. Nós vamos marcar a base superior, vértice inferior de pressão, esta dimensão, que nesse caso são 1000 milímetros. Retornando então, marcar na horizontal, a partir do centro do rolo superior, a distância do vértice inferior de pressão, base superior, vértice inferior de pressão. Conforme nós vimos, do centro do rolo superior, na base, no vértice inferior, 1000 milímetros. Nós estamos aqui então posicionando a região do rolo de pressão. Marcamos a distância na horizontal. Agora nós vamos achar na vertical. Então estamos posicionando a região. Passo número 9. O 10º passo consiste em, a partir da extremidade da base superior, vértice inferior de pressão, que é a partir dessa extremidade, marcar na vertical a distância do centro do rolo superior, em repouso, ao vértice inferior de pressão, a altura superior, vértice inferior de pressão. Nós vimos na figura que essa altura é 30 milímetros. Altura do superior, vértice inferior de pressão, 30 milímetros. Então está aqui lançado o passo número 10. Rememorando nesse caso, nós partirmos do centro do rolo superior em repouso, traçamos a distância na horizontal do vértice inferior de pressão. A partir dessa extremidade, nós traçamos na vertical a altura do vértice inferior de pressão. Neste ponto, nós temos o ponto de referência para traçarmos a área da região de pressão. Nós sabemos que o vértice inferior está colocado nessa distância, a 1000 e a 30. 11. A partir da extremidade livre de altura superior vértice inferior de pressão, traçar o retângulo da área de regulagem do rolo de pressão com as dimensões base da região de pressão e altura da região de pressão. Então, a partir da extremidade livre da altura. Então, nossa extremidade livre é esta aqui, onde nós terminamos por último. A partir dessa extremidade, nós vamos traçar um retângulo com as dimensões da base e da altura da região de pressão. Então, traçando um retângulo, nós temos 350 a base da região e 175 a altura da região de pressão.
a partir do último ponto que nós determinamos. Então nós traçamos aqui como 11 a região de regulagem do rolo de pressão. Passo número 12. Nós vamos agora posicionar o centro do eixo de pressão. Com o centro no rolo superior, em repouso, traçar uma circunferência com o raio centro a centro de pressão em repouso. Então nós vamos tomar, a partir do centro do rolo superior, traçar uma circunferência com raio com a medida centro a centro de pressão em repouso, que é a medida da tabela de regulagem. Então nós podemos ver na tabela de regulagem do sexto terno, centro a centro de pressão em repouso, 1227, que é esta medida, do centro do superior no centro do rolo de pressão, centro a centro de pressão em repouso, 1227. Então a circunferência com 1227 de raio, 1227, a partir do centro superior nós traçamos essa linha. Então o rolo de pressão vai estar dentro da região nessa linha. Passo número 13. Com o centro no centro do rolo de entrada, traçar uma circunferência com raio centro a centro, pressão e entrada. Centro a centro, pressão e entrada. Então, centro a centro, pressão e entrada, nós também tomamos na regulagem do sexto terno. Então, centro a centro, pressão e entrada é a distância do centro do rolo de entrada no centro do rolo de pressão, que nesse caso, 1001 milímetros. Traçando então uma circunferência com raio de 1001 milímetros. Então, a partir do centro do rolo de entrada, nós traçamos uma circunferência com 1001 milímetros. Então, aqui nós temos o passo número 13. Passo número 13 é a circunferência a partir do centro do rolo de entrada. Então, nós temos essa circunferência é o raio a partir do centro do rolo superior, ou seja, a distância do centro de pressão no rolo superior. Esta circunferência é a distância do centro do rolo de entrada no rolo de pressão. Então, onde cruzar é a posição do centro do rolo de pressão. Então nós podemos observar que o centro do rolo de pressão está dentro da área de regulagem admissível, o que está correto. Se esse centro estivesse fora da área, nós teríamos que fazer correções em calços, em rolo, aquilo que fosse necessário. Se fosse abaixo, nós teríamos que calçar o rolo de entrada para que subisse esse centro. Se fosse acima e tivesse calço, nós tiraríamos calços, ou então nós deveríamos mexer em diâmetro de camisas. Passo 14. Cortar os arcos traçados em 12 e 13, mantendo apenas os segmentos no interior do retângulo, base da região de pressão e altura da região de pressão. Na intersecção entre os arcos, marcar o centro do rolo de pressão. Então, aqueles dois arcos 12 e 13, nós seccionamos, ficando só os segmentos aqui. E marcamos aqui a posição do rolo de pressão. Na intersecção entre os dois arcos traçados em 12 e 13, marcar o calço do rolo de pressão, CP. Então, no ponto de intersecção até a base da região, aqui eu vou determinar o calço do rolo de pressão. Passo número 15, calço de pressão 123 mm para o sexto terno. 16. Inserir os calços sobre os rolos inferiores, CE na entrada e CS na saída, conforme apresentados na tabela de regulagem do terno. Lá na tabela do terno está especificando calço de entrada 30 mm e calço de saída também 30 mm. Então, passo 16, estamos aqui representando os calços nessas duas posições. 17. Agora nós vamos começar já a traçar os rolos de moenda. Com centro no rolo de entrada, traçar a circunferência com o diâmetro externo do rolo de entrada. Então, posicionando no centro do rolo de entrada, uma circunferência no passo 17, com um diâmetro de 1040, o diâmetro externo do rolo de entrada. 18. Com centro no rolo de saída, traçar a circunferência com o diâmetro externo do rolo de saída. Então, com centro no rolo de saída, uma circunferência no passo 18, com diâmetro externo de 1120. Nós traçamos então a circunferência do rolo de saída. 19. Com centro no centro do rolo superior, traçar a circunferência com o diâmetro externo do rolo superior. Então, passo 19, circunferência no rolo superior com 1080 de diâmetro. Rolo superior,
circunferência com diâmetro externo 1080. 20. Com centro em P, no centro do rolo de pressão, traçar a circunferência com diâmetro externo do rolo de pressão. A circunferência do passo 20 no centro do rolo de pressão com 1005 de diâmetro. Passo 21. Com centro no centro de entrada, saída, superior em repouso e pressão, traçar as respectivas circunferências com diâmetro interno fundo dos frisos e médio dos frisos médios das extremidades da camisa. O passo 21 consiste em traçar as circunferências friso médio e do fundo do friso para todas as camisas. 22. Traçar a cota centro a centro de pressão em repouso entre o centro superior e o centro de pressão. Então, 22, nós vamos traçar essa cota, que é do centro do rolo superior no centro de pressão. No caso, centro a centro de pressão, 1227, conforme nós vimos anteriormente. 23. Traçar a cota centro a centro, pressão, entrada. Centro a centro, pressão, entrada. Essa cota 23, que nós vimos, 1001 milímetros. 24. Marcar as cotas das aberturas. Abertura do rolo de pressão, PR, ER, abertura de entrada e SR, abertura de saída. 24, abertura do pressão, abertura de entrada e abertura de saída. 34, 83, 266 para o sexto terno. 25. A partir do centro do rolo superior, traçar uma circunferência com raio REB, raio de entrada da bagaceira. Raio EB. Marcar a cota do raio de entrada da bagaceira REB na intersecção desta circunferência com a circunferência externa do rolo de entrada. Então, a partir do centro do rolo superior, nós tomamos a medida raio EB, que é o raio da entrada de bagaceira, e na intersecção com a circunferência externa do rolo de entrada, nós marcamos essa cota, que é o raio de entrada da bagaceira. Na tabela do sexto terno, podemos ver aqui, raio EB, raio de entrada da bagaceira, que é esta cota, 669. Raio EB, 669. Então, nós marcamos aqui o ponto de entrada da bagaceira. Repetindo o processo para o raio do centro da bagaceira. Passo 26. A partir do centro do rolo superior em repouso, traçar uma circunferência com raio do centro da bagaceira. Marcar a cota do raio do centro da bagaceira na intersecção desta circunferência com este raio, com a linha vertical que passa pelo centro do rolo superior. Então, nós vamos tomar a medida raio do centro da bagaceira na tabela de regulagem, com centro no rolo superior, nós vamos traçar um arco. Onde esse arco cruzar com a linha vertical, é o raio do centro da bagaceira. Então, olhando na tabela do sexto terno, nós temos raio do centro da bagaceira, 684. Então, nós vamos traçar uma circunferência a partir do centro do rolo superior, centrada aqui, com raio 684, com raio 684, e onde ela cruzar com a linha vertical que passa pelo centro do rolo superior, é o nosso raio do centro da bagaceira. Então, nós temos aqui a circunferência do raio de entrada da bagaceira, a circunferência do raio do centro da bagaceira. Então, nós traçamos aqui o raio do centro da bagaceira. 27. A partir do centro do rolo superior, traçar uma circunferência com raio de saída RSB, raio da saída da bagaceira. Marcar a cota do raio da saída da bagaceira, RSB, na intersecção desta circunferência com a circunferência externa do rolo de saída. Então, nós vamos traçar uma circunferência com a medida do raio de saída da bagaceira. Então, nós traçamos essa circunferência. Num ponto de intersecção deste raio com o externo do rolo de saída, nós vamos posicionar a cota raio da saída da bagaceira. Então, nós traçamos uma primeira circunferência, a entrada, a segunda do centro e a terceira da saída. Marcamos a cota REB, RCB e RSB
todas tomadas na tabela de regulagem do sexto termo, REB, RCB e RSB. Dessa maneira, nós temos então os 3 pontos da bagaceira, o REB, RCB e RSB. 28. Marcar o ponto EB, entrada da bagaceira, na extremidade da cota raio da entrada da bagaceira, sobre a circunferência externa do rolo de entrada. Podemos observar o ponto EB. Passo 28, ponto EB, o ponto de intersecção da cota raio de entrada da bagaceira com a circunferência externa do rolo de entrada. 29. Marcar o ponto CB, centro da bagaceira, na extremidade inferior da cota RCB. Podemos observar 29, centro da bagaceira, é a cota na extremidade do raio do centro da bagaceira. 30. Marcar o ponto SB, saída da bagaceira, na extremidade da cota raio da saída da bagaceira, sobre a circunferência externa do rolo de saída. Então, nós tomamos a extremidade da cota RSB, raio da saída da bagaceira, na intersecção com a circunferência externa do rolo, nós marcamos o ponto SB, saída da bagaceira. 31. Traçar um arco a partir do ponto EB, passando por CB e finalizando em SB. Então nós vamos traçar um arco partindo de EB, passando por CB e finalizando em SB. Observe que ele passa pelas extremidades das cotas e são as 3 circunferências que nós traçamos com o raio de entrada da bagaceira, raio do centro da bagaceira e raio de saída da bagaceira. Então a curva superior da bagaceira, ela passa por essas 3 circunferências, né? A do raio de entrada, a do raio do centro e a de saída. Então esta curva é a linha da superfície superior da bagaceira. É o passo 32. Espelhar na horizontal, com base no ponto EB, o arco, entrada da bagaceira, centro da bagaceira, saída da bagaceira, gerando o arco com a mesma nomenclatura espelhado na horizontal. Qual foi esse procedimento? Tomamos a curva da superfície da bagaceira, né, a partir do ponto EB e espelhamos ele na horizontal. Então nós rebatemos isso aqui, invertemos essa curva. Esse é o passo 32, espelhar a partir desse ponto na horizontal a curva da bagaceira. Nós giramos a partir desse eixo. 33. Espelhar na vertical, com base no ponto EB, o arco EB, CB, SB espelhado na horizontal, gerando o mesmo arco espelhado na vertical. Bem, o que nós fizemos? Com a curva 32, que nós espelhamos a partir desse, nós rebatemos na vertical a partir desse ponto. Então, rebatemos essa curva para cá. Então, é a curva EB, CB, SB espelhado na vertical. E essa aqui é a EB, CB, SB espelhado na horizontal. 34. Cortar o arco EB, CB, SB espelhado na vertical, esse último que nós traçamos, o arco 34, gerando um segmento deste entre as circunferências externas e internas do rolo de entrada. Na intersecção com a circunferência interna, marcar FB. Este segmento será parte da curva da bagaceira. Então, olhando na figura com mais detalhes, a curva que nós traçamos como a 23, que é a última curva rebatida. Então, nós vamos cortar essa curva. Nós cortamos essa curva, mantendo apenas esse segmento interno ao friso, ou seja, do diâmetro da circunferência externa do rolo de entrada na circunferência interna do rolo de entrada. Então, esse segmento dessa curva que nós acabamos de espelhar passa a ser a parte da superfície superior da bagaceira que forma o friso da bagaceira. Então, é o item 34. Com esse segmento, mais o segmento que nós havíamos traçado anteriormente, nós temos aqui a curva da bagaceira. Então, rememorando o que nós fizemos até agora.
Depois de montarmos a triangulação com os rolos, ter traçado os frisos internos e médio, traçamos 3 circunferências. Uma circunferência com a medida de raio REB, que é o raio da entrada da bagaceira, que está na tabela de regulagem, REB. Traçamos essa circunferência. Depois nós traçamos uma circunferência com raio CB. Pegamos o raio CB lá na tabela de regulagem, traçamos essa circunferência. E por último, nós pegamos o raio da saída da bagaceira e traçamos uma circunferência com essa medida. Então, nós temos 3 circunferências. Uma com raio RB, RCB e RSB. Entrada da bagaceira, centro da bagaceira e saída da bagaceira. No ponto de intersecção dessas circunferências, nós traçamos a curva da bagaceira. Tomamos aqui a intersecção nesse ponto, traçamos essa curva no raio de entrada, no raio do centro e no raio de saída. Determinamos o perfil da superior da bagaceira. Rebatemos essa curva aqui para cima, quer dizer, giramos essa curva para cima. Giramos novamente essa curva nesse sentido. Quando nós giramos isso aqui definiu o perfil da bagaceira na região do friso, ou seja, do diâmetro externo do rolo de entrada até o fundo do friso do rolo de entrada. Então, esse foi o procedimento. Traçamos 3 circunferências com raio de entrada, raio do centro e raio de saída da bagaceira. Ligamos esses pontos na intersecção do rolo de entrada, da linha vertical e do rolo de saída. Ligamos esses pontos, definimos a curva da bagaceira. Rebatemos essa curva, rebatemos novamente. Seccionamos essa curva, considerando apenas o segmento interno ao friso do rolo de entrada. Esse segmento é a curva da bagaceira na região do friso. Dessa forma, nós temos a curva da superfície superior da bagaceira. Agora, nós vamos começar a definir o perfil dos frisos da bagaceira. Então, passo 35. A partir do centro do rolo de entrada, traçar um raio até o ponto FB. A partir do centro do rolo de entrada, o passo 35, nós vamos traçar um raio até o ponto FB, que é o friso da bagaceira. Então, traçamos esse raio. 36. Traçar a tangente e a circunferência externa do rolo de entrada, passando pelo ponto FB. Então, nós temos aqui o raio que nós traçamos, então e marcamos o ponto FB. A partir desse ponto, nós vamos traçar a tangente. Essa tangente é dar um giro de 90 graus nesse raio aqui, nós temos a tangente aqui. Então, nós traçamos o item 36, que é a linha da extremidade do friso da bagaceira, do lado de entrada. Perceba que nós já estamos formando o perfil da bagaceira. 37. Traçar uma reta paralela à tangente que passa pelo ponto FB, a primeira, né? Passando pelo ponto de intersecção do friso médio da moenda e a curva da bagaceira. Então, nós tínhamos essa, nós vamos traçar uma tangente paralela a essa, posicionada no ponto de intersecção do friso médio da moenda com a curva da bagaceira. Então, o friso médio da moenda com a curva da bagaceira. Traçamos a linha 37, que é o friso médio da bagaceira. 38. Traçar uma reta paralela à tangente que passa pelo ponto FB, a reta 37, passando pelo ponto EB. 38. Traçar uma reta paralela à reta 36 no ponto de cruzamento EB da circunferência externa do rolo de entrada e a curva da bagaceira. Então, esta reta é paralela a esta. Desta maneira, nós definimos as 3 retas do friso de entrada. Então, essa aqui é tangente ao ponto FB, nesse ponto. Esta é paralela à primeira, cruzando com o friso médio da moenda, e a do fundo paralela à primeira, cruzando com a circunferência externa da moenda. 39. A partir do centro do rolo de saída, traçar o raio até o ponto SB. Então, a partir do centro do rolo de saída, traçar o raio até o ponto SB. 40. Traçar a tangente à circunferência externa do rolo de saída, passando pelo ponto SB. A partir desse raio, nós vamos traçar a tangente ao rolo de saída, passando pelo ponto SB, a reta 40. 41. Traçar uma reta paralela à tangente que passa pelo ponto SB, distante desta, de igual valor à metade da altura do friso de saída.
Ou seja, nós traçamos a primeira e a reta 40. Agora eu vou traçar uma paralela a essa, e essa distância é igual a metade da altura do friso, ou seja, meio friso. Então eu copio daqui, com a distância de meio friso, eu traço essa outra reta. 42. Traçar uma reta paralela à tangente que passa pelo ponto SB, distante desta, de igual valor da altura do friso do rolo de saída. A reta 42. Eu tomo uma paralela à reta 40, que é da extremidade do friso que passa por SB, e a distância dessa reta 40 até a 42 é a mesma distância da altura do friso. Então, aqui tem a altura do friso. Então, traçamos as três retas. 43. Traçar uma reta vertical referente à posição do furo do pino excêntrico no castelo, conforme indicado no projeto do fabricante, ou levantado na usina. Referente à posição do furo do pino excêntrico no castelo, então nós vamos traçar uma reta, nesse caso distante a 25 mm da linha de centro do eixo superior, que é a linha de centro do pino excêntrico. Então eu tenho aqui a linha de centro do eixo superior, a 25 mm para o lado da entrada é o furo do pino excêntrico. Vamos olhar na figura para observar esse detalhe. Nessa figura nós podemos ver o furo do pino excêntrico, nós temos o pino excêntrico da bagaceira e o furo do pino excêntrico. Nós vamos posicionar o centro desse furo em relação ao rolo superior. Nessa figura nós observamos o pino excêntrico, como ele encaixa no suporte da bagaceira, por onde é feita a regulagem. Aqui a cava do encaixe do pino excêntrico no suporte da bagaceira, então, que é usado para fixar e regular a bagaceira. Mais uma vista do encaixe do pino excêntrico. Nesta figura nós podemos ver o pino excêntrico, o centro do pino excêntrico e o braço de regulagem. Então, conforme você ajusta esse tirante, ele vai, pela excentricidade, forçando a bagaceira em relação ao rolo de entrada. Nesta figura nós podemos observar as alterações que vão ocorrendo conforme nós vamos ajustando a moenda. Então nós podemos começar a safra com o pino excêntrico colocado desta forma, e conforme nós vamos ajustando a moenda, nós vamos girando através do braço de regulagem, nós vamos girando aqui, puxando, ele vai rotacionando. Então durante a safra nós vamos empurrando o suporte. Observar que vai havendo um deslocamento. A linha azul, que é a linha do centro do pino, ela vai se deslocando até ultrapassar. Então nós vamos reposicionando. A linha vermelha é a linha de centro do furo, essa linha é fixa, e essa linha azul é do suporte. Então conforme eu vou girando o pino para encostar a bagaceira no rolo de entrada, essa linha vai se aproximando daqui até ultrapassar, se for o caso. Então cada vez que eu giro nesse sentido, eu estou empurrando a bagaceira contra o rolo de entrada. Então tinha um espaço maior, fechou, passou, virou o contrário, foi ao contrário. Eu não posso montar o pino excêntrico nessa posição, porque depois eu fico com pouca regulagem. Então no início da safra essa distância é interessante, e no final da safra nós vamos estar nessa posição. Bem, então nós marcamos aqui a linha de centro do pino excêntrico. Então nós marcamos aqui a linha de centro do furo do pino de regulagem da bagaceira. No caso da moenda 1075, a linha de centro do furo é 25 mm para o lado da entrada em relação à linha do centro do rolo superior. Nós estamos a 25 mm do lado de entrada. 44. Marcar a espessura da bagaceira sobre a linha vertical que passa pelo centro do rolo superior a partir do ponto CB. Então nós vamos marcar a espessura da bagaceira é 80 mm. Então a partir desse ponto, do ponto CB, nós vamos traçar 80 mm, vai ser a espessura da bagaceira nessa região. Então nós traçamos esse ponto aqui, 80 mm, essa costa. Passo 45. Marcar a linha de centro vertical da balança da bagaceira, deslocamento da bagaceira, a linha 45. Recomenda-se que fique entre a linha de centro do rolo superior e a linha de posição do pino da balança, distante desta última 5 mm a 20 mm.
Então nós vamos traçar a linha de deslocamento da balança da bagaceira. Nós temos aqui a linha de centro do pino e aqui nós temos a linha de centro do rolo superior. Então nós temos aqui a linha de centro do rolo superior e a linha de centro do pino. E a balança da bagaceira, o centro da bagaceira, recomenda-se que fique entre essas duas. A linha de centro do pino. Se nós voltarmos naquela figura das posições do pino, nós vamos analisar essa situação. Para não colocar aqui a terceira linha, que seria a linha de centro do rolo superior, ficaria com muitos traços de desenho. Então eu coloquei duas. Eu tenho aqui à esquerda a linha de centro do pino da bagaceira. Aqui nós temos a linha do suporte da balança. Então essa aqui é a linha de centro do pino, essa aqui é do suporte da balança. E a linha de centro do rolo superior estaria aqui à direita. Portanto, nessa configuração nós estamos pondo a linha do suporte da balança entre a linha do centro do pino e a linha do rolo superior. Então é essa posição. De tal maneira que quando nós vamos rodando esse pino, né, com o ajuste, ele vai caminhando para a linha de centro do pino. O centro da bagaceira vai caminhando. O que significa o quê? Que o centro do pino, nessa posição, o centro do pino está alinhado com a linha de centro do suporte. Veja bem, a linha de centro do suporte estava fora aqui, estava para a direita. Aqui alinhou. Quando ela começa a ultrapassar, imagina quando esse pino estiver nessa posição aqui, né? O diâmetro dele na horizontal. Eu não tenho mais como empurrar o suporte da bagaceira contra o rolo. Eu perdi a capacidade de ajuste. Então é melhor eu estar recuado, que eu tenho todo esse ganho aqui para comprimir a bagaceira contra o rolo de entrada, para ajustar. Eu tenho todo esse curso aqui, vai fazendo isso. Se eu partisse da safra desse jeito, eu teria apenas esse curso pequeno aqui para afastar qualquer desgaste do rolo e da bagaceira. Nesse sentido, não. O meu curso é daqui até uma posição na horizontal, que fica um curso longo. Então, o recomendado é começar entre a linha de centro do rolo superior e a linha de centro do furo do pino. Voltando no nosso desenho. Então, para a moenda 1075 por 2000, a posição do furo do pino em relação à linha de centro do rolo é 25 milímetros. Nós vamos colocar um deslocamento de 10 milímetros, ou seja, a linha de centro do suporte da bagaceira ou da bagaceira, ela está a 10 milímetros da linha de centro do pino da bagaceira, né? Porque o pino é o furo no castelo, né? Então é uma posição fixa, é o furo no castelo. E o suporte da bagaceira, não. O centro da bagaceira ele se movimenta conforme o ajuste. Então nós vamos colocar esta linha do suporte a 10 milímetros. Significa que esse pezinho da bagaceira no encaixe do suporte, né, que ele é todo simétrico, ele vai estar a 10 milímetros da linha de centro do pino ou a 15 da linha de centro do rolo superior, porque nós estamos aqui a 10 desse. Então nós temos 10 desse e 15 daqui. Certo? Passo 46. Desenhar um encaixe inferior da bagaceira conforme o projeto do fabricante ou levantado por medição. Bem, tendo definido a posição do centro do encaixe, né, que nós optamos por essa linha, que é a 10 milímetros do centro do pino, ou a 15 milímetros da linha de centro do rolo superior, nós definimos esse encaixe. Então nós vamos agora, ou nós levantamos esse perfil por medição, ou o fabricante nos fornece esse perfil do encaixe do suporte da bagaceira, né? Esse encaixe, olhando na figura, nós vamos observar. Então o fabricante vai nos dar o perfil desse encaixe. Tem um recortezinho aqui, um rebaixo, que é onde vai encaixar o pino o encaixe da bagaceira nesse aqui. Na montagem nós temos esse conjunto. Então nós temos aqui o banquinho, o calço, o carrinho, o suporte e a bagaceira fixada no suporte. E aqui a região do pino da bagaceira, né, com o pino inserido aqui no travessão. Então é essa posição que nós estamos definindo. Bem, então com a medida do perfil do encaixe, nós tomamos essa medida. O centro desse perfil é o centro da balança, que nós acabamos de definir. Ou seja,
10 milímetros recuado em relação ao centro do pino, ou 15 milímetros avançado, que somado 15 em relação ao centro do rolo superior, 15 com 10 dá os 25, que é o projeto desse castelo. Então nós traçamos aqui, ó, esse perfil com o centro naquele recuo de 10 milímetros, né? Conforme nós vimos nesse traçado no item 46. Os 10 milímetros, está aqui o encaixe nessa posição. Traçado então a linha de centro do suporte da balança da bagaceira, nós vamos colocar o encaixe da bagaceira. A linha de centro desse perfil, esse perfil é fornecido pelo fabricante ou nós levantamos por medição na usina. Então nós vamos colocar o centro desse encaixe na linha de centro que nós traçamos como a linha de centro do suporte, né, que são os 10 milímetros recuado disso. Então nós pegamos o perfil, colocamos ele nessa posição na linha de centro do deslocamento da bagaceira. Na altura, qual é a posição na horizontal? É essa aqui. Vamos centralizar esse retângulo nessa linha. Na altura, nós vamos posicionar essa face de apoio sobre o travessão na cota de 80 milímetros de espessura que nós havíamos traçado. Então aqui eu coloco no centro e aqui eu coloco 80 de altura. Então nós posicionamos o suporte da bagaceira. Passo 47. Traçar as linhas A e B a partir da face inferior da bagaceira até a superfície superior, gerando os pontos C e D. Então nós vamos traçar as retas A e B. Então nós temos aqui a reta A e B, no perfil que nós temos aqui dimensionado. Nós vamos pegar a reta A e B. Vamos subir essa reta até encontrar a curva do perfil. Nesse ponto nós traçamos C e D. Essa medida do centro até essa extremidade e do centro até essa extremidade do ponto A e ponto B, nós levantamos ou pelo fabricante ou por medição. Essa medida nós... No caso da moenda 1075, essa dimensão da face do encaixe até o ponto A recomenda-se 85 milímetros, tanto o ponto A quanto o ponto B. Essa superfície é suficiente para os furos de fixação da bagaceira no suporte. 48. Traçar uma reta ligando EB a C e outra ligando os pontos D e SB. Traçamos uma reta ligando EB a C e D a S. Então nós traçamos uma reta ligando EB a C, a reta 48, e uma reta ligando D a SB, também a reta 48. 49. Traçar uma reta paralela à reta EB a C, distante desta 80 milímetros. A reta 49 é paralela à reta 48. Traçamos aqui distante 80 milímetros. 50. Traçar uma reta paralela a BASB, a esse segmento que nós acabamos de traçar, distante desta 80 milímetros. Então nós tomamos essa reta aqui, traçamos uma paralela a ela, a reta 50, distante dessa 80 milímetros. Essa distância do lado de saída pode ser de 60 a 80, ela não tem que necessariamente ser a mesma medida. 51. Com o centro no rolo superior em repouso, traçar uma circunferência com o diâmetro do flange. Então a circunferência 51 foi traçada a partir do centro do rolo superior em repouso com o diâmetro do flange, que no 1490 milímetros. 52. Marcar o centro da oscilação máxima do rolo superior. Então nós vamos marcar aqui no 52, no caso desse castelo, 45 milímetros. Então aqui está o deslocamento a 15 graus, uma inclinação de 15 graus, 45 milímetros. Aqui é o centro do rolo superior na oscilação máxima. 53. A partir do centro do rolo superior na oscilação máxima, traçar uma circunferência com o diâmetro do flange. Verificar se não descobre a bagaceira, principalmente no ponto SB.
Então, o passo 53, nós traçamos o diâmetro, a circunferência externa do flange, a partir do centro do rolo superior na oscilação máxima. Então, aqui a oscilação máxima. E vamos verificar se ela não descobre a bagaceira no ponto SB. Então, o nosso programa de cálculo determinou o diâmetro do flange de tal maneira que na oscilação máxima esse ponto continuaria sendo coberto. Veja, nós temos aqui o flange protegendo ainda a saída da bagaceira. Ele não está acima que permitiria passar bagaço por aqui, né? Nesse caso, ele continua protegendo. Então, nós verificamos essa situação. Nesse ponto, nós concluímos o traçado do perfil da bagaceira. O próximo passo é a parte 2, detalhamento do perfil lateral da bagaceira.